Vai colocar o endereço na tela aí para vocês participarem com a gente. A hashtag Boa Noite Fox. Entrou no Twitter, hashtag Boa Noite Fox, e aí você já está participando com a gente aqui. E eu vejo muita gente aqui com muito carinho por tudo que você fez, pelos clubes por onde você passou, sem citar mais uma vez todos os clubes que você passou e seleção brasileira. Mas eu vejo também, e não só no Twitter, mas no dia a dia, a preocupação das pessoas com relação à sua saúde, né? Então, o que você pode dizer para o pessoal que está aqui no Boa Noite Fox hoje com relação à sua saúde? Como é que você está, Romário? Bem, primeiramente eu estou ótimo, né? Hoje é dia 24. 24. Fazem exatamente 5 meses da minha cirurgia, fiz dia 24 de novembro. Nesse período eu estava com uma glicose de 400 e já estava inclusive incomodando a minha visão. E depois de feita essa cirurgia, hoje a minha glicose é de, hoje não, já tem uns 2 meses, de 85,90, ou seja, do que eu era doente, graças a Deus eu deixei de ser, não sou mais diabético. E cheguei a perder no total, nesses 5 meses, 22 quilos, apareceram realmente umas fotos na internet, há uns 3 meses passados, realmente estranho até eu quando vi. São reais aquelas fotos? São reais. São reais. Até eu realmente me preocupei, perguntei se sou eu mesmo, sei. Não reconheço. É claro que na vida de uma pessoa pública como eu, você conquista fãs, né? E automaticamente tem aqueles que também não gostam, que é um direito, né? E principalmente esses que não gostam, inventaram várias coisas, que eu estava com AIDS, que eu estava com câncer, que eu estava com várias doenças aí. Mas a doença realmente que eu estava era diabetes. Mas graças a Deus hoje eu não estou mais. Desses 22 quilos que eu perdi, eu hoje já recuperei mais ou menos 3 quilos. Já como bem melhor. O problema desses primeiros 5 meses foi poder comer. E realmente era difícil, mas nos últimos 15 dias já tenho comido bem melhor. O nome dessa cirurgia é interposição ileal. Muitos confundem com bariátrica, mas o nome real da cirurgia é a interposição ileal, e eu sou um que posso provar hoje que a diabetes realmente tem cura através dessa cirurgia. E eu estou numa luta agora no Senado, junto com alguns senadores que também entendem e reconhecem que a diabetes pode ser uma cura realmente através dessa cirurgia, para ver se a gente consegue colocar essa cirurgia através do SUS e dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Tá ótimo, tá ótimo. E pode comer doce agora, tem mais esse detalhe, que é uma delícia, né? Um dos objetivos da cirurgia foi exatamente... Não era jogar futebol. Nada melhor doce. do que isso, como muito doce, graças a Deus. Você gostava de fazer mais gol ou comer mais doce? Não, na verdade, eu comia doce e fazia gol. Quanto mais comer. Descobrimos o segredo do baixinho. Pronto, a fórmula tá aí, é doce. E eu passei a ser diabético depois dos 48 anos de idade. Até então eu não era. Quando você parou de jogar? Eu parei com 41 e eu tô com 51 hoje. Nos últimos 4, 5 anos da minha vida que eu fui diabético, até 5 meses atrás. Bom, o Zinho está com a gente aqui também, além de perguntador o Zinho vai poder contar também algumas poucas histórias, né, que ele teve com o Romário, principalmente em seleção brasileira, né, Zinho? Foi como eu falei aqui no início, né, foi um prazer muito grande, foi uma honra ter Tu não jogado. vai contar aquelas de Miami não, né? Aquela de Miami, qual que é a de Miami? Tem uma que eu vou contar, mas deixa que eu conto. Eu ia contar mais antiga, mas já lembrou dessa. Eu não ia muito aos treinos. Tu não ia nunca aos treinos. Ele não ia nos treinos. Esse cara ia todo dia. Miami. Um dia eu fiquei meio, aborrecido com ele. Falei, bacana, chega aí. Se tu ficar treinando do jeito que tu tá, vai acabar me ferrando. Porque aí os caras vão falar, se o Zinho pode, você também pode. E não que eu não podia, é porque já tinha uma idade. Eu fui para Miami mais para curtir outra coisa, não era diferente de menos treino. Aí ele falou, mas o que eu faço? Falei, então pelo menos pede pro Chiquinho lá botar o treino à tarde. Aí por acaso um dia por semana eu venho treinar. Foi mais ou menos por aí. Foi por aí. Mas foi muito boa essa, porque o nosso treinador, né, o Chiquinho, que ainda mora em Miami, atravessa até um momento difícil na vida, parte de saúde também. Manda um abraço pro Chiquinho aqui, ele, né? Melhoras pra você, Chiquinho. Melhoras aí, a gente confia na cura, né? Um grande cara Chiquinho, que a gente conheceu. Um irmãozaço. E o Chiquinho falava pra mim, poxa, assim, fala pro Romário treinar só um dia, pô. O jogo era no domingo, ele vem aqui no
no treino da sexta, eu ia lá no Romário, né? Eu era o cara no meio dos dois. Romário, pô, vem treinar ele. Tá bom, tem duas condições. Primeira, o treino tem que ser à tarde e tem que ser coletivo. Tem que ter bola. Aí eu ia lá no Chiquinho, ó, acho que, pô, o homem falou que vem, mas, cara, bota o treino à tarde, né? Ele não vai acordar cedo pra vir pra aqui, calor de Miami e tal. Pô, tá bom, bota treino. E outra coisa, tem que ser coletivo. Ele, mas, pô, coletivo, 11 contra 11, pô, vai cansar pro jogo. Cara, o cara gosta de bola. Deixa, faz. Legal. Ele colocou. Aí o Romário chegou pro treino, só que quando chegou no treino, tinha aqueles cones lá, tudo armado no campo, né? Como aquecimento e tal. E aí ele lá do vestiário ficava me gritando. Rosinho! E eu aqui escutando, fingia que não escutava, né? Pra mim lá. Aí veio o fisioterapeuta, Marcelo, Rato, né? Outro irmão nosso. Rato. E aí foi lá no campo, falou assim, o homem tá te chamando. Eu sei, pô, tô escutando, pô, mas eu não vou lá não. Falou, se tu não for lá, ele não vem treinar. Falei, vou lá, né? Aí chegava lá, ele mais bravo, né? E me xingava e reclamava e falava de tudo, e eu deixava ele falar. Já conheço? Deixa ele falar, deixa ele falar. Aí no final de tudo eu falei, tá, Romário, mas vai ser coletivo. Aquilo ali é só um aquecimento. Ah, é? Só um aquecimento? Então tá, então eu vou aquecer aqui. E vou lá pra jogar. Quando acabar o aquecimento, você me chama. O Romário, foi sempre assim, o negócio de treino, ou no começo você treinava mais forte? Na verdade é o seguinte, eu particularmente, eu nunca gostei de treinar. Desde o começo? Sim, mas aí é o seguinte, não gostar de treinar, tá longe de não treinar. Tá aqui um dos grandes amigos que eu fui no futebol, prova viva de que em 94 talvez eu tenha sido um dos caras que mais treinei. Verdade. Principalmente aquilo que eu mais precisava de fazer dentro de campo. Então assim, eu gostava de treinar? Não. Eu não treinava? Talvez não igual aos outros e talvez não da mesma proporção dos outros. Mas da minha forma e do que eu necessitava, pode ter certeza que eu treinei a minha vida toda. Essa é a grande realidade. Treinar para quê, se eu já sei o que fazer. Por aí. Agora, quem intensificou essa história de treino foi o europeu. Para quê? Para compensar a qualidade sul-americana, a qualidade brasileira. Não é isso? Historicamente é isso. Na verdade é o seguinte, eu não sou um grande acompanhador do futebol nesses últimos anos, mas dá para notar, e até quem conhece pouco do futebol, que hoje a parte física, né, nãozinho, faz muita importância, tem muita diferença. E se hoje eu estivesse jogando, independente da idade, e se não treinasse um pouco mais do que eu treinava na época, mesmo os meus treinos, talvez o meu rendimento seria diferente daquela época, porque hoje realmente o treino está acima a parte física está, infelizmente, está acima da parte técnica. Ou seja, assim, não basta ser só craque, né? Tem que intensificar, hoje tem que intensificar o treino. Você vê que o Cristiano Ronaldo é tido como um dos melhores do mundo, né? Que eu não compartilho particularmente esse pensamento. É um bom jogador, faz a diferença, mas longe de ser melhor do que o Messi, longe de ser melhor do que o Neymar. Mas até ele mesmo diz nas entrevistas que para ele render o que ele rende, ele tem que treinar. Então é o seguinte, se não treinar, não acontece. Eu vou até emendar numa história também nossa, né? Daquelas lá de Miami. A de Miami que o Romário, que você não ia contar, é essa que ele contou agora do treino, não? Não, essa coletivo também. Tem outra? Mas tem outra. A outra bate com isso que ele está falando. Que ele também veio me cobrar. Ele falou assim, pô, cara, tu tá treinando muito, tu tá correndo muito e tal. Pô, os caras vão achar que eu não tô só aqui de passeio. Aí eu virei para ele e falei assim, tá bom, Romário, só que eu tenho que correr. Você faz gol, pô. Você faz a diferença, você faz os gols. Então tu não precisa treinar tanto como eu, que vou ter que ir na frente, vou ter que vir atrás, vou ter que correr mais, vou ter que marcar. Como foi a carreira? Então, assim, emendando nisso que o Romário falou, é o seguinte, hoje em dia, né, porque eu há pouco tempo estava numa comissão técnica e sou treinador de futebol, você tem que treinar, mas você tem que treinar com qualidade. Antigamente, na nossa época, tinha muita coisa também de longa distância. Lembra, Romário? A gente ia para a Lagoa Rodrigo, fazia a volta toda na lagoa, você corria nas paineiras, você fazia muito trabalho de longa distância. Hoje já não se faz mais isso. Então você treina com mais qualidade. Hoje tem fisioterapeuta, tem fisiologista, tem auxiliar de preparador físico, tem preparador físico, tem nutricionista. Uma época atrás nossa não tinha também essa comissão técnica toda. Então assim, mudou também.
Então tem jogadores que vão treinar de acordo com o que ele realiza também no campo. São treinamentos, às vezes, individualizados. Então acontece isso hoje em dia. Você vê que um Cristiano Ronaldo, como ele falou, o Cristiano Ronaldo precisa de um trabalho de força, porque o forte dele é a arrancada, é a força na velocidade. Um Messi já é um jogador com bola no pé, com drible, com habilidade. Então cada um tem um treinamento, né, diferenciado. Hoje em dia se faz muito isso. O Romário hoje teria um treinamento específico para ele, para o biotipo dele, para o estilo de jogo dele, e isso com certeza ele seria um monstro, como foi, né? Seria um treino para ele hoje, seria bola no pé dele e de preferência dentro da área. Né? Treinamento de finalizaçãozinha, isso, né, um trabalho de musculação, fortalecimento, e dar a bola para o homem que ele resolve. Vamos fazer o seguinte, quem é o melhor jogador do mundo hoje, hein? Aliás, hoje no programa, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Se tivesse uma braçadeira de capitão aqui hoje, em cima da mesa, claro que não estaria no meu braço, eu poria no Romário. Poria no Romário e falaria, você toca o programa hoje. Você vai falar do assunto que você quer discutir aqui no programa hoje. Eu até te agradeço, mas está sendo bem conduzido, está em boas mãos. Então, parabéns. Se não é o Cristiano Ronaldo, quem é o melhor jogador do mundo? Na verdade, assim, eu acredito que está chegando a hora do Neymar. O Neymar, para mim, ele tem feito grandes partidas no Barcelona e grandes partidas na seleção brasileira. O Messi é o melhor, é o que tem mais qualidade, Só que se você for colocar o que o Messi faz no Barcelona, que é um absurdo, e o que ele faz na Argentina, que está longe de ser o que ele faz no Barcelona, isso, na minha opinião, na hora de escolher o melhor do mundo, tem que pesar. Então, assim, a forma que a FIFA escolhe o seu melhor do mundo, na minha opinião, se continuar dessa forma que aí talvez leve um bom tempo ainda para o Neymar ganhar o título. Mas se mudar, ou seja, se o jogador, para ser o melhor do mundo, tem que fazer tanto na sua seleção e no seu clube, eu daria hoje, nesse momento, para o Neymar. Para o Neymar? Eu fico imaginando o seguinte, o Romário, com tudo que jogou de futebol e que conhece, de bola, quando assiste um jogo de futebol, e para ser mais específico, já que você colocou o Neymar, você vê o Neymar jogando pela seleção brasileira e pelo Barcelona. Como é que você reage sem... Devem ter conversado sobre isso, é claro. Posso quase afirmar isso. E ele tem jogado muito na seleção parecido com o que joga no Barcelona. Antes, na seleção, ele tinha algumas posições meio que específicas, alguns posicionamentos que eu também não entendia porque ele tinha que rodar o campo todo para receber a bola. Isso era, na minha opinião, um complicador para ele na hora dele atacar os adversários. E agora na seleção, ele fica ali pelo lado esquerdo, que é exatamente o lado que ele gosta de jogar pelo Barcelona, e ele tem rendido muito bem. Então, por isso que, assim, a forma do Neymar jogar hoje na seleção, ela é muito parecida com a forma que ele joga no Barcelona. E está sendo bom para o Neymar e, consequentemente, para a seleção brasileira. Romário, para a gente ter uma dimensão do tamanho do Neymar, vamos para 70. Porque toda hora tem a discussão, né? Quem dos grandes craques depois de 70 entrariam naquela seleção? Tem a história famosa do Tostão, perguntado, o Tostão falou, eu sairia para dar lugar para o baixinho. Até o Gerson brinca, opa, então deixa eu segurar a minha parte aqui que eu não vou liberar minha vaga na seleção de 70. Você entraria na seleção de 70. O Neymar entraria em alguma posição ali na seleção de 70? Do meio para frente, claro. Não na vaga do Clodoaldo, né? Mas você tinha Rivelino, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé. Na verdade, é muito difícil dizer que o Neymar entraria na seleção de 70. O Neymar, ele é, na minha opinião, hoje realmente o jogador diferenciado do mundo e automaticamente do Brasil. Mas o Neymar, eu tenho certeza que ele também tem consciência de que ele tem que ganhar uma Copa do Mundo para ele entrar primeiro na de 94, depois na de 70. Quer dizer, não atingiu esse patamar ainda a ponto da gente... Não. Com todo o respeito que eu tenho ele sabe que eu tenho respeito por ele, gosto dele, sou fã, acho ele um moleque
maneiro, mas ele sabe disso, ele tem que ganhar uma Copa do Mundo para se colocar, assim como o Messi é um fenômeno, mas se você perguntar quem é melhor, o Messi ou o Maradona, na verdade o Zinho até ele faz essa pergunta, eu já estou te fazendo a pergunta. O Maradona continua sendo na frente do Messi pelo que ele fez, principalmente pelo que ele fez com a camisa da seleção brasileira. O Neymar já fez muita coisa, ganhou inclusive um título inédito que é a medalha olímpica, mas é diferente de ganhar uma Copa do Mundo. Depois que ele ganhar uma Copa do Mundo, eu talvez te responda em relação a 94. 70 eu não quero me meter. Mas tem potencial para chegar a esse patamar? Tem todo. Você enxerga isso nele? Eu enxergo, não. Acho que é obrigação de todos nós enxergarmos isso no Neymar, até porque ele realmente é o melhor. O Romário, 94 você foi o principal jogador da Copa do Mundo, não só da seleção brasileira. Aquele foi o melhor momento seu na seleção brasileira? Ou você teve outros momentos que você estava melhor e não esteve na Copa do Mundo ou na seleção brasileira? Não, eu já tive grandes momentos na minha carreira que não estive na Copa do Mundo por vaidade, talvez por babaquice dos treinadores. Em 2 Olimpíadas, uma que foi o Vanderlei, o treinador, e a outra que foi o Zagallo, também como treinador. E na Copa do Mundo de... Então, Olimpíada 2000? Acho que foi 2000 e 2004, pode ser? 2000 Austrália, 2004 Atenas. Qual foi que o Vanderlei foi? Não, 96 Atenas e 2000... 96 foi Atlanta, Olimpíada. Não, Olimpíada. 96 foi Atlanta. Quem é que era o treinador? Acho que era o Vanderlei. Vanderlei 2000 na Austrália. 2000 na Austrália. Que ele classificou a seleção no pré-olímpico a partir de Londrina. E aquela Olimpíada que o Zagallo levou o Bebeto, o Aldair e o Rivaldo. Então, 96 Atlanta. São essas Olimpíadas que eu tinha certeza, posso afirmar que eu tinha total condição de participar. E a Copa de 98? A Copa de 98, quando me tiraram, que eu demonstrei jogando pelo Flamengo, que no terceiro jogo da seleção, foi até que a gente jogou contra o Internacional lá no Sul, que a gente ganhou de 1-0, esse jogo eu não posso nunca esquecer por causa desse detalhe, que eu tinha colocado para eles que na segunda fase da seleção eu voltaria a jogar, e eles tinham me prometido que eu não seria cortado e acabei sendo cortado. E em 2002, né, que a gente foi campeão, aquele monte de história que surgiu por eu não ter ter sido convocado pelo Filipão. Então, ou seja, nessas quatro competições, eu tenho consciência que eu poderia ter participado. Se eu tivesse ganho ou perdido é uma outra coisa, mas participado eu poderia sim. Então estava em alto nível, 94, e já poderia ter sido convocado antes disso também. Agora é a minha opinião como jornalista. Certo. Desculpe, antes de 94. Até com o Tele Santana. Não, em 90 ele foi, né? Com o Lazzaroni. 90 o Romário foi. Sim, mas Itália, ele não colocou como um grande momento dele. Por isso que eu perguntei antes do grande momento dele. Em 90 eu tive uma lesão na perna, quebrei a fíbula e primeiro eu quebrei a fíbula, aí engessou. Depois de um mês descobriram que eu tinha arrebentado os ligamentos. Aí eu tive que fazer uma nova operação e aí foi aquela história do fisioterapeuta que eu levei para a Copa dos 90, aqueles problemas todos. Eu acabei jogando apenas 40 minutos do jogo contra a Escócia, mas eu realmente, tanto clinicamente como fisicamente, naquele ano, naquela Copa eu não estava na melhor da minha forma. Mas fora essas Copas e essas Olimpíadas, o meu melhor ano, eu posso afirmar para vocês que foi em 2000 pelo Vasco. Foi o ano que eu fiz mais gols do que jogos, se não me engano. Acho que eu fiz 70 jogos, 73 gols, alguma coisa parecida. O Vasco participou de todas as finais, todas as competições daquele ano. E tanto é que dos 2 semestres, a gente foi campeão naquela final contra o Palmeiras. Mercosul. E na final contra o São Caetano também no Maracanã. Ou seja, assim, com a camisa da seleção eu poderia ter disputado esses anos, essas competições, mas o meu melhor ano no total
foi em 2000. Tá. Colocar uma foto no ar, agora para você dar uma olhada, e fale aí do seu coração, Romário. Dá para você apontar uma das camisas que você tem mais carinho? Olha, na verdade é o seguinte, o Vasco, eu sou grato pelo Vasco, por tudo que o Vasco fez por mim. As portas se abriram para mim, para o futebol mundial, através do Vasco, e não tem como negar o carinho que eu tenho que ter pelo Vasco, por ter feito o gol 1000 com a camisa do Vasco. O Fluminense, eu infelizmente não tive e não tenho muita coisa para contar, porque joguei muito pouco, mas assim, como torcida, a torcida mais charmosa que eu tive o prazer de vestir a camisa. A torcida do Fluminense é uma torcida realmente muito especial para o futebol brasileiro. E o Flamengo é o povão, né? É a multidão, é onde eu sempre me identifiquei, e com certeza é um time que, pela sua torcida, pelo barulho que faz, será sempre diferente dos outros. Essa é a realidade. O Mori falou que jogou pouco no Fluminense, né? Fez 48 gols em 77 jogos. Olha que número, hein? Pro tamanho dele, ele fez pouco. Não é? Né? Não, mas é um número considerável. Mas isso aí, se não me engano, foi quase menos de um ano, né? Se for colocar o tempo. Né? Por isso que eu digo que 77 é uma média de ano, né? E assim, desses 3 clubes aí, foi o único clube que, infelizmente, eu acabei não conquistando nenhum título, assim, coletivo, né? Isso não é... Por isso que eu digo que joguei pouco, mas com certeza, sem fazer média, sem fazer graça, até porque eu não preciso disso. Quem me conhece, me conhece. É uma passagem que, de alguma forma, direto ou indiretamente, também marcou minha carreira. Onde entra o Barcelona nessa história, Romário? Você é um dos gigantes da história também do Barça. O Barcelona, para mim, hoje, como era na época, é o maior clube que tem no planeta. É um clube que eu aprendi a gostar, a respeitar. Tive apenas 1 ano e meio no Barcelona, e nesse pouco tempo fiz muitas histórias. Se eu fui eleito o melhor do mundo em 94, eu posso dizer que a seleção tem aí 60% dessa história, e os outros 40% eu coloco na conta do Barcelona pelo que eu fiz em 93. Ou seja, o Barcelona é um clube que vai estar sempre, né, para a eternidade no meu coração. Deixa eu aproveitar essa foto então. O que esse cara representou na sua carreira e na sua vida, Romário? Esse cara aí foi o maior treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar. O maior treinador de todos os tempos, na minha opinião, e na opinião de muitos que o conheceram. Diferentemente do que alguns pensam, ele era um cara comigo sensacional. A gente tinha muitas pessoas achavam que a gente, pela forma até meio parecida de ser, bem objetivo e direto, que a gente iria ter talvez alguns problemas de relacionamento, mas pelo contrário, tive uma grande relação com ele, o cara que me ensinou muito. Tem uma história boa, né, Romário, dele? Cara, tem algumas. Um cara que mudou a forma do futebol. E se o Barcelona joga hoje, e alguns outros clubes, da forma do Barcelona jogar, se chama Johan Cruyff, o nome desse cara que proporcionou isso ao futebol, que inclusive amanhã ele faria 70 anos aí. Um abraço à família do Cruyff. É isso aí. Que história que tem a do Cruyff? O Romário, ele queria uma folga. Não era isso, mais ou menos? A história é o seguinte. Aí você fez uma apostinha com ele. A gente ia jogar, ia estar perto do carnaval, ia ter uma folga de 4 dias para todo mundo. Só que eu era o único do Barcelona, estrangeiro, que morava fora da Europa. O Stoichkov era Bulgária, o Laudo que era na Dinamarca, o Kuma era na Holanda, e acho que era o Raj que estava na época, se não me engano, que era da Romênia. Então eu fui lá falar para ele que, pô, é uma desvantagem minha. Eu só de viagem eu tenho quase um dia e meio. Então, assim, desses 4 dias eu ia aproveitar 2 dias e meio e tal. Se ele podia quebrar aí para mim e me liberar mais uns 2, 3 dias.
Mas como é que a gente faz? Eu falei, pô, você que é o cara, tu que manda. Você e o Cruyff? Eu e ele conversando. Ele falou, vai ter um jogo aí, se tu fizer 2 gols, tu tá liberado mais 2 dias. Aí eu aproveitei e fiz logo 3. E aí no intervalo, quando ele chegou no intervalo, o combinado era esse, eu saí fora naquele dia. E aí quando eu cheguei no intervalo, eu já estava tomando banho, a galera não entendeu nada. Vai aonde? Eu falei, vou pro Brasil. Mas hoje eu falei, meu voo sai daqui a pouco. Intervalo do jogo. Mais ou menos por aí. Sensacional. Foi substituído. Os caras perguntando onde você vai. Eu me substituí. Eu vou tratar de fazer o gol rápido. Fazer logo para sair fora, para pegar esse voo de hoje ainda. 15 minutos já tinha feito. Mas aí, rapaziada, quando você voltou, quis cobrar os jogadores? Não, na verdade, essa cobrança foi depois da Copa, que eu fiquei É outra história. 30 dias depois, cheguei um pouquinho atrasado. E aí o Cruyff me chamou no canto e falou, os caras querem fazer uma reunião contigo aí para te dar satisfação. Eu falei para eles não fazerem, mas eles querem fazer, o que tu acha? Eu falei, deixa eles, vamos lá. Aí os caras começaram a falar pra caceta lá, um monte de besteira. Aí eu fui colocando cada um no seu lugar. Tipo, você foi eliminado na primeira, você nem foi, tu perdeu pra mim na semi, então, porra, meu irmão, você adianta que eu fiquei mesmo e ficaria de novo, vocês aqui, vocês não têm um título de mundial, de Copa do Mundo, vocês não sabem o que significa, o que significou pra mim e pro meu povo ter ficado lá um ano, então vocês, não vou nem falar mais palavras, porque nossa amiga aqui é evangélica. Você também, pô. Você também, pô. E foi isso, são essas histórias que eu tenho, bem interessantes com o Cruyff. Romário, aproveitando então ainda esse negócio de Barcelona, Pepe Guardiola. Você teve um encontro, um jantar, que você saiu com o Cruyff e o Guardiola para jantar. Você se lembra disso, vocês três? E num determinado momento você se levantou da mesa para ir ao banheiro. Você sabe o que aconteceu na mesa entre o Cruyff e o Guardiola? Não. Não? O Cruyff deu uma dura no Guardiola. Dá pra você parar de ficar rasgando seda do cara? Eu falei, mas ele é meu ídolo. Esse cara joga demais. Eu falei, pô, mas tá ficando chato o jantar. Você sabia disso, não? Não sabia, não. O Cruyff falou, pô, mas tá ficando chato o jantar. Você não para de rasgar a seda pra esse cara. A hora que ele voltar do banheiro, vê se maneira um pouquinho. O Guardiola foi realmente um dos grandes, vamos chamar de volante, né? Cabeça de área. Tem outro nomezinho? Volante, esse é segundo volante agora. Agora eu falo primeiro volante, segundo volante. Era um cara diferenciado. Um cara que dificilmente dava mais de 3 toques na bola, fazia o time andar. Você já enxergava ele como técnico no futuro ou não? Cara, ele era um cara assim bem atento às coisas que o Cruyff passava, mas realmente eu não tinha nem tempo de pensar nisso, de vê-lo como hoje um dos maiores treinadores, se não for o melhor que nós temos hoje no futebol. Romário, o Barcelona tem muito de Brasil, né? A gente fala de qualidade. O Brasil. Agora, tem muito de Brasil por quê? Também porque levou muitos jogadores brasileiros nesses últimos tempos? Romário, Rivaldo, Ronaldo, olha, eu posso Neymar, dizer Ronaldinho. Que eu tenho eu praticamente abri a porta, abri a porteira, né? Para esses jogadores. É claro que outros grandes lá atrás, o próprio Evaristo, né, que jogou até nos 2 grandes da Espanha, mas nesses últimos 15 anos para cá eu fui o cara que abria essa porteira aí para esses jogadores brasileiros. Com certeza esse fato de ter passado muitos brasileiros e ter hoje também brasileiro, isso aí é uma coisa importante. Isso faz com que o Barcelona tenha esse estilo de Brasil, de jogar, toca muita bola. A maioria dos jogadores que jogam no Barcelona, 80%, 90% são jogadores muito técnicos, que sabem realmente fazer o que tem que fazer com a bola no pé no que se refere à técnica. E a forma de jogar do Barcelona é uma forma bonita de se ver o futebol. Eu particularmente sou fã da forma do Barcelona jogar. Queria eu que um dia nossos times aqui pudessem jogar assim. Ô Mário, tem alguma história que você não contou ainda de 94, aproveitando que o Zinho está aqui? Não, tem alguns que não pode contar, né? Não pode se vocês não quiserem. Não dá. Não, na verdade... Os Dino ele não pode contar, não. Sempre tem história, né? Dos Dino. Dino foram alguns jogadores que, eram uns mais velhos, mais experientes, eram os que comandavam. Tem uma história que eu contei uma vez, vou repetir aqui, que foi interessante. A gente reuniu lá e a gente, por exemplo,
tudo que fosse premiação, parte financeira, seria para todos, desde o treinador até o roupeiro e o cozinheiro também, né? É verdade. Telefonista, todo mundo ia receber igual. Coisa isso na seleção brasileira? Isso que discussão para premiação, né? Para não ter o mesmo. Aí a gente decidiu isso. Uma outra coisa, a gente estava em Los Gatos, e em Los Gatos tinha algumas padaria, farmácia, algumas coisas ali próximo, e algumas pessoas saíram e tal, então decidiu que para sair ali, por mais que seja ali, a gente tinha que, no mínimo, comunicar alguém que a gente faria. E uma bela tarde eu estava vendo lá o Zagallo e o Parreira foram na farmácia. E aí, logo depois dele, eu fiquei com dor de barriga, também fui na farmácia. Aí, à noite, fez uma reunião para dizer por que eu fui na farmácia. Por que eu fui na farmácia? Tem que perguntar por que eles foram na minha frente, não é porque eu fui. Mas eu sou o treinador. Eu falei, eu sou o que faço gol. Então a gente empatou. Se é combinado, não sai caro para ninguém. Aí foi uma coisa que a gente acabou combinando, aí ficou legal. Outra coisa interessante também era, nós tínhamos lá o chefe de delegação, que era o presidente do Palmeiras na época. Mustafa Contursi. E aí a comissão sempre saía bem mais cedo, uma van, uma Kombi, para levar lá, para montar lá o treinamento, e ele era sempre o responsável para ir com a gente. Nos 2 primeiros dias a gente ficou esperando ele 40 minutos, 1 hora para sair. No terceiro dia eu pedi pro motorista, vai, gol, bora, gol. E aí à noite reunião, de novo, outra reunião. Os caras gostaram de fazer reunião. O Ricardo Rocha tem até uma frase, vamos fazer a reunião para acabar com a reunião. Essa frase dele era típica lá. E aí, foram chamar a atenção de por que não esperaram o chefe da delegação. Falei, por que não tem que esperar, porra? Ele não treina, ele não faz gol, ele não chuta, ele não defende. A gente esperou ele 3 vezes nos primeiros dias, 1 hora, 40 minutos. Se ele não for na hora, ele vai. A partir do 4º dia, ele era o primeiro a chegar no ônibus e a gente ficou todo mundo feliz, sem problema nenhum. Maravilha. Olha, o pessoal que participa com a gente, que eu convidei a turma para participar através do Twitter, a hashtag Boa Noite Fox. Tem pergunta? Coloca na tela para a gente, por gentileza, a turma que está participando através do Twitter, e eu leio a pergunta aqui para o Romário. Então vamos lá. Boa noite, simplesmente o melhor de todos os tempos. Bom, aí não é uma pergunta, né? É obrigado, o João Paulo, né? Melhor de todos os tempos. Tem bom gosto. Legal. Olha, o Alan. Pergunta esse monstro, elogio hoje o monstro, viu, Romário? Hoje, vamos embora. Quem foi o maior parceiro de ataque, Romário? Seu maior parceiro? Bebeto. Bebeto? Bebeto foi o maior parceiro que eu tive de ataque. Joguei com grandes nomes, joguei com Stoichkov, joguei com Kiff na Holanda. Tive prazer e a honra também de ter jogado aqui com o Ronaldo. O Ronaldo era mais meio de campo, né? Tinha uma posição mais ou menos parecida com o Zinho, chegava assim. Mas assim, com nos clubes joguei com o Sávio, com o Edmundo, com o Alex Dias, com o Euler. Enfim, joguei com vários jogadores interessantes, mas o Bebeto com certeza fez a diferença ao meu lado. Eu posso inclusive aqui afirmar que eu e Bebeto podemos ser comparados com a dupla Pelé e Coutinho, desse jeito. Que aqueles que não gostem, que não queiram ouvir, que não ouçam, mas a minha opinião, se for falar de uma grande dupla do nosso nível, eu colocaria Pelé e Coutinho. E uma dupla Romário Pelé e Bebeto? Não, essa é legal isso. Romário e Bebeto comparava está na proporção de Pelé e Coutinho. Desse nível. Ô, Romário, e uma dupla Pelé e Romário? Pô, Pelé ia fazer 4.000 gols e eu 2. Isso aí pode ser com certeza que seria mais ou menos essa proporção. 6.000 gols juntos, por aí, né? Por aí. Coloca a foto do Messi depois do gol que decretou a vitória do Barcelona. Exatamente isso. Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona, ou melhor do que Messi e Maradona juntos? Na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. Pode ser o Messi estava nesse patamar que está hoje? Não, o Messi agora, estou falando hoje. Continua melhor que mesma coisa, mesmo pensamento. Dentro da área eu fui melhor que eles, sim. E bem longe, não é pouco não. Todo respeito e humildade. Ô Romário, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu nem sei como formular essa pergunta para você. Tinha segredo a maneira como você esperava a bola dentro da área? Porque você foi chamado de o rei, o artilheiro, o rei dentro da área. Ali era você que mandava.
Que tipo de treino você fazia? Na verdade, aí que Qual era a entra, diferença? aí que entra aquilo que eu falei no começo sobre não gostar de treinar e não treinar. É muito longe, né? Eu, na maioria das vezes, principalmente nos últimos 10 anos da minha carreira, por exemplo, que eu passei a fazer até mais gol, segundo a estatística, a minha média acima de 30 anos foi até maior do que quando eu era mais novo. Então, é porque principalmente eu passei a treinar mais posicionamento dentro da área e eu tinha... Meu tamanho já era uma coisa negativa em relação principalmente às bolas meia altura ou alta, né? Então, assim, eu tinha que ter um posicionamento onde que eu tinha que chegar, no mínimo, igual aos zagueiros, mas, em princípio, era bem melhor chegar na frente. Então, assim, eu treinava muito essas mexidas dentro da área, posicionamento dentro da área. Então, esse meu posicionamento e eu meio que antecipava algumas jogadas, conhecendo bastante meus parceiros, principalmente depois de jogar 3, 4 jogos, eu treinava algumas vezes com ele, onde que eles gostavam de jogar bola, às vezes nem cruzava, às vezes chutavam, mas eu estava ali passando por ali e a bola muitas vezes me encontrava naquele lugar. Então, assim, o meu posicionamento, a minha forma de treinar me ajudou muito a fazer a maioria desses gols que eu fazia. Vai nascer um novo Romário quando? Daqui a pouco? Pode ser daqui a pouco. Vamos segurar essa resposta do Romário eu só quero traduzir a forma como eu entendi o que o Romário acabou de explicar aqui. Eu falei, não sei nem como formular a pergunta, mas eu entendi mais ou menos assim. O Romário driblava o zagueiro antes da bola chegar. Era por aí. Né? Antes da bola chegar, ele já tinha driblado o zagueiro para se posicionar. Algumas coisas, né? É isso. Então é isso aí. Aquela jogada de corpo na partida contra o Uruguai. Lembra disso? Eu lembro, claro. O goleiro sabe que ele vai fazer, mas não... É coisa de na verdade, eu ia pro lado direito dele. E aí, em cima da hora, eu falei, não, vou sair por aqui, que do lado direito ele vai conseguir me pegar. Quando ele imaginou a bola, você já estava comemorando. Exatamente. Qual foi a pergunta que você fez para ele? Pra depois vai nascer um novo Romário. Eu vou responder, tá? Para mim não, mas deixa ele responder, porque ele é Romário, né? O Romário vai responder então a pergunta do Quesada aí, se vai nascer um novo Romário daqui a pouco, depois do intervalo. Continue com a gente, é o Boa Noite Fox, Zinho, nosso comentarista, Leandro Quesada, convidado especial, um dos maiores de todos os tempos. Romário está aqui com a gente. Até já, pessoal. E o Quesada, antes do intervalo, deixou uma pergunta para ele, mas você me permite só fazer uma colocação para o Romário? Por favor, você é o nosso capitão, como disse. Não, capitão. Não. Capitão. General. Não. Ele faz gol, você é o capitão, o Zinho administra tudo. Se o Tostão saía de campo, você vou fazer o quê? Você é o treinador e eu faço capitão para ele, pronto. Então tá bom, então vamos lá. Já que a gente está vindo aqui dessa chamada do jogo do Palmeiras na quarta-feira contra o Peñarol, em 99 o Palmeiras ganhou a Libertadores da América. E aí ganhou a vaga, né, Zinho? Para a disputa do Mundial. Você teve proposta para jogar aquele Mundial pelo Palmeiras. Pelo menos cogitou-se isso, houve uma grande especulação. Isso aconteceu de fato, Romário? Se eu não me engano, quem era o treinador? Era o Filipão. Eu acho que era o Paixão, que era o... Preparador físico. Paixão. Paulo Paixão. Foi até do próprio Paulo Paixão que eu cheguei a falar com ele por telefone. Houve essa possibilidade. Mas assim, em relação ao futebol paulista, o time que eu tive mais próximo de ir foi o Corinthians. Na época que estava lá o Paulo Angione, o Ademar Braga, aquele iraniano estava lá, o Kia, né? Eu acho que o André Sanches estava começando ali no Corinthians. Eu não sei 2005, 2004. Eu não sei exatamente o ano, mas isso aí chegou bem próximo. Como também na época que eu fui pro PSV, o Quimelo era supervisor, vamos dizer, algum diretor do São Paulo na época, chegou a fazer um contato comigo, depois eu acabei tendo a honra de trabalhar com o Quimelo no Flamengo. Mas assim, desses três, mais quase saiu realmente foi o Corinthians. Para jogar no Corinthians. E teria sido uma honra. A pergunta que você fez para o Romário, repete então, por favor, vamos lá. Eu acho que não, tá? Mas assim, você acha que vai surgir um dia um novo Romário? É difícil assim, surgir um novo Romário, como surgir outros jogadores, outros nomes, cada dia nascem
jogadores diferentes, com estilo diferente. Eu acredito que da forma que eu joguei, de como eu fazia os meus gols e da forma que eu me colocava em campo, é bem difícil realmente. Não estou dizendo que eu era o melhor, que não vai nascer melhor. A gente diz isso, mas era por você. diferente. Mas a gente pode falar isso. Mas era diferente. Como seria você nessa seleção do Tite? Que é uma seleção muito bem montada, não é? Tá, a seleção está muito bem montada, uma seleção que hoje, eu acredito que o brasileiro voltou a sentir o gostinho de ver de novo a seleção brasileira jogar. Eu nesse time aí, junto com o Neymar principalmente, e com essa molecada correndo, eu ia fazer gol pra cacete. Você não acha, Romário, que assim, tá até com carência de atacante, de um centroavante? Você vê que até o Diego Souza está sendo convocado nessa função. Nós não temos hoje aquele atacante de ficar lá na área para fazer o gol. Eu acho assim, que, não sei se eu estou falando besteira, você pode até me corrigir, até mesmo o estilo dessa seleção jogar, não cairia bem um jogador lá fixo. Até porque não tem. Não tem. Eu não sei se tivesse, esse jogaria teria vaga. Porque o time hoje está jogando tão certinho. Esse garoto que foi para a Inglaterra, Jesus, né? Gabriel Jesus. Esse é um jogador que eu tenho bastante esperança e acredito que vai continuar dando muita alegria aí pra gente. Isso que o Zinho falou é verdade. E o que o Romário está falando, o Romário tem essa característica, né? Porque o Tite não quer aquele cara fixo, né? É aquele cara que... Sim, mas se eu tivesse, ele ia querer. Essa é aquela referência. Claro, mas assim, isso nada impede do Romário sair da área. É isso que o Tite eu te entendo o que você fala. Assim, aquele jogador fixo lá na frente, aquele centroavante grandão, mais pesado. O Romário já era aquele atacante que era o senhor da área, mas o Romário vinha, saía, buscava, né? Tinha habilidade, tinha técnica de sair de dentro da área. O Tite não joga muito com esse centroavante lá fixo. Né? Mas eu acho que até tem a carência desse jogador também com essas características, que é o homem de área, mas que sai para jogar, sai para dialogar com os meias, né? Agora, é claro que tudo tem a ver com dom, né, Zinho, Romário e Preto, tem a ver com dom. Mas será que a gente não está trabalhando mal a base dos clubes? Para não conseguir enxergar? Na verdade, o que se refere à base do nosso futebol é podre, não tem mais isso. Se a gente tem carência de grandes jogadores aí de determinadas posições, é exatamente por esse motivo aí que não tem mais a base do futebol. São pouquíssimos clubes aí que você consegue identificar que realmente trabalham muito bem com a base. Aqui no Rio, por exemplo, talvez eu fale Fluminense, mas eu não vejo outro. Tem lá o Atlético Paranaense, enfim, se trabalha muito mal a base e os jogadores são muito robotizados. Os jogadores, quando chegam a um determinado momento na sua carreira, eles ficam muito dependentes do que os seus treinadores ou os seus diretores mandam eles fazer. Então, é ruim, é triste pro futebol. Tá. Voltar um pouco mais. Só para continuar, desculpa te interromper, a gente tem uma CBF, que é a confederação maior, ou o símbolo maior do nosso futebol, que no que se refere à base do futebol, não faz nada para melhorar, para ajudar, tanto na base do futebol como no futebol feminino. A CBF, na minha opinião, poderia começar a tomar algumas outras atitudes essas dignas, e esses caras pararem de roubar e de se meter em corrupção, como Marco Polo de Onero, esses outros, Ricardo Teixeira e Marinhos da vida, e alguns que lá estão também, e começar a ter uma visão diferente do que a CBF realmente pode fazer em relação a ajudar o futebol brasileiro, começando, por exemplo, na base do futebol do Brasil, e infelizmente eles não olham assim. Voltamos mais uma vez, né, para a seleção brasileira, e nós tivemos um jogo emblemático de Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi em Belo Horizonte, a goleada que o Brasil tomou para a seleção da Alemanha. Qual é a sua visão disso, Romário? Como é que você viu esse jogo? Você conseguiu se imaginar dentro de campo? O que você teria feito? O que você teria falado? O que você pode contar para a gente hoje? Na verdade, eu não conseguia me imaginar dentro de campo com a camisa de seleção tomando de 7. Primeiramente, começo por aí.
nunca na história eu passaria por esse vexame. Até porque o meu time na época não permitia isso. Todas as seleções que eu disputei. A seleção brasileira era uma seleção que era inexperiente, não tinha, na minha opinião, alguns jogadores, no mínimo um jogador, que fazia a diferença, que chamava a sua responsabilidade para ele. Não é só dentro de campo, na parte técnica, eu estou falando no geral, diferente que tinha em 94. Não só eu, tecnicamente, como um cara que chamava a responsabilidade, assim como o Bebeto também, no que se refere a fazer os gols, mas tinha lá o Dunga, tinha o Zinho, tinha o Ricardo Rocha, que nem jogou a Copa do Mundo todo, e o próprio Jorginho, Tafarel, Branco, são jogadores que chamavam a responsabilidade, tinha carisma, tinha essa disposição. E no jogo em si, acredito que também teve a competência toda da Alemanha, era capaz de fazer o que fez, mas o Brasil teve ali um tempo de uns 10 minutos, 15 minutos, que deu um branco, que eu tenho certeza que também nunca mais na história do futebol acontecerá esse resultado. Mas é claro que isso é responsabilidade do treinador e dos jogadores que jogaram lá, com certeza. Eu falei para você no intervalo aqui, o Marcelinho Carioca não para de mandar mensagens aqui. Todo de olho aqui. Jogamos junto no Valência. Valência, né? Ele citou alguma coisa, não deu tempo de eu ler tudo aqui, a respeito de treino, você, o Subzarreta, de bater falta, que ele batia muito. É uma história que ele teve lá, é que o Zub já queria ir embora, e eu pedi para ele ficar, para a gente continuar treinando, e eu falei para ele que ele ia bater 3 faltas, ia escolher alguém para bater 3 faltas e eu ia ficar no gol. E depois eu ia escolher alguém para bater as faltas, que em princípio ele achava que eu bateria. Aí ele foi, bateu as faltas, ele errou. E na hora de eu bater, eu escolhi o Marcelinho. Marcelinho fez os 3. Foi por aí. Isso, ele era muito rápido. E o Marcelinho batia mal falta, né? Mais ou menos, né? Batia muito bem. Era demais. Quesada. Romário, você já se imaginou algum dia técnico de futebol? E eu já nessa esteira eu pergunto a respeito do Rogério Ceni, que encerrou a carreira, né, Zinho? Ficou um ano nesse tal de... Agora virou moda falar em ano sabático, né? O cara fica estudando e depois volta. Mas voltou, Romário. Claro que ele tem uma ligação eterna com o São Paulo, mas já voltou no time principal. Muita gente entende que ele deveria ter tido uma experiência numa equipe menor. Então eu queria perguntar isso e a respeito do Romário se imaginando técnico de futebol. Não, em relação ao Rogério, diferente do que as pessoas pensam, eu acredito que ele tinha que fazer o que ele exatamente fez, ser treinador realmente do time principal do São Paulo, porque quem conhece mais o São Paulo do que o Rogério? Não tem. Né? Não tem. O Rogério poderia ser 2 coisas no São Paulo. O que ele é hoje é o presidente. Então, ou seja, ele é o treinador hoje, com certeza futuramente ele também será o presidente se ele quiser. Em relação a pensar ser treinador, eu tive essa experiência como jogador ainda no Vasco e pode ter certeza que não foi muito positivo. Eu não conseguiria ver um atacante fazendo coisas que eu com certeza não faria. Eu tiraria logo nos primeiros minutos, meu time teria alguns problemas de substituição. Então, eu nunca passou pela minha cabeça e estou muito feliz assim. E o horário dos treinos? Imagina, eu tenho que chegar primeiro que os outros. Isso seria um complicador. Apesar de que hoje também, eu, nesses últimos 6 anos, por exemplo, quem imaginava que eu fosse ser um dos mais presentes, mais frequentes, né, lá no Congresso Nacional, e dependendo da situação e da obrigação, a responsabilidade faz a gente mudar. O que era mais fácil, fazer amizade no futebol na época de jogador ou hoje trabalhando com a política? Amizade no futebol já é um pouco complicado, na política é bem mais. Você tem algum amigo na política? Não sei se falo amigo, mas tem alguns deputados, alguns senadores que eu tenho uma boa relação. Eles são até corruptos, mas a relação é legal. E amigos no futebol, Romário? Tem, assim, amigos é muito difícil, que depois que a gente acaba de jogar, a gente
tem vida diferente, mas a minha relação com o próprio Zinho, com o Ricardo Rocha, com o Branco, tem assim, o Giovanni, Mauricinho, os caras mais antigos. Posso dizer que a gente é amigo, Jorginho. E confusão? Sempre. Não vou chamar. Chama de inimigo não? A pergunta não. Como assim? Que você teve? Eu já tive várias confusões, eu não sei se é inimigo, né? Eu, por exemplo, tive problema com o Zico, resolvi. Tive problema com Zagallo. Não, esse eu não resolvi, nem quero. Quem? Zagallo. Vanderlei, também tive. Ricardo Teixeira. Tá resolvido com o Vanderlei? Tá, Ricardo Teixeira. Tive problema com ele. Não sei, nem sei se vai dar tempo de resolver, porque ele tá para ser preso. Tomara que seja logo, para não resolver. Enfim, a maioria deles eu consegui resolver. Outros que eu não resolvi também não faço questão, não. Outras perguntas aqui rápidas com você. O zagueiro mais chato que você teve pela frente, ou de competência ou de provocação? Pô, boa pergunta. Eu tive alguns. O Moser, por exemplo, era chato pra cacete, a maneira de ficar me dando cascudo. Principalmente quando eu comecei. Assim, e também era competente. Tem o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Valber. Foram os 3 zagueiros assim, brasileiros que fizeram... Se não fosse ele, eu teria feito mais gols, mais de 1.002. Jogadores sensacionais. E lá fora, com certeza, o Baresi e depois que o Maldini também virou zagueiro, foram os 2 caras que me atrapalharam bastante. Mas você está falando de zagueiros honestos, né? De caras que jogavam bola. Agora, assim, de desonesto, de cara que foi sujo com você. Cara, eu posso te afirmar aqui que eu não posso dizer que tem nenhum jogador desonesto comigo assim. Eles batiam, se bateram em mim algumas vezes, bateram dentro da coisa do jogo, que podiam fazer. Nunca, eu não te digo assim, pô, aquele cara ali foi um filho da puta. Assim, sempre tem uma jogada que tu bota o pé um pouco acima do normal, como eu também já fiz, mas desonesto. Júnior Baiano, tu jogou contra o Júnior Baiano? Não, já tomei uma tesoura dele no treino, mas não foi desonestidade não, ele falou que escorregou. Escorregou? Só uma tesoura? Só uma tesourinha. E de relação com o árbitro, Romário, eu vou te perguntar de árbitro, vou até te contar uma coisa para dar tempo de você pensar um pouco mais. Eu tive um comentarista de arbitragem, assim como a gente tem aqui o Carlos Eugênio Simon e a Nadine Bastos hoje, que com muita competência analisam e falam da arbitragem aqui nos programas e nas nossas transmissões. Eu tive numa outra emissora, né, na Bandeirantes, o Oscar Roberto Godoy. E numa passagem o Godoy disse o seguinte para mim: eu estava apitando um jogo com o Romário em campo, não me lembro o lance, ele me contou exatamente com riqueza de detalhes o lance que você fez uma falta. E era para cartão amarelo. Eu lembro disso. Você lembra disso? Conte você então tudo. Ele não deu. Ele não deu o cartão amarelo. E pediram a ele: Godoy, aquele jeito, porra, cara, cartão no cara. Porra, baixinho, gente boa. O cara nunca faz mal a ninguém, só deixa isso passar. Eu lembro disso, E ele disse até mais, ele falou assim: Prieto, pediram para eu dar cartão amarelo para ele. Eu falei: se você pedir de novo, eu dou para você. Porque ele joga, você me imita. Mais ou menos por aí. Ô, Mário, você falou que o Cruyff foi o maior treinador que você teve. Uhum. Treinador brasileiro, qual foi o maior? Joel Santana. Joel Santana, para mim, foi o treinador que mais me chamou a atenção por vários motivos, e um era que ele não atrapalhava. E o bom treinador tem que, primeiramente, não atrapalhar, depois fazer o trabalho dele. E o Joel era por aí. Você falou que responde tudo, se você não quiser responder, tudo bem. Fica tranquilo. Mas teve algum que, esse... Gilson Nunes era uma merda. Então, o Gilson Nunes, puta que treinador de merda que eu tive. Esse foi um dos piores, por exemplo. Desculpa, assim. Tá xingando. Foi mal, pô, mas não dá pra segurar. E o Dunga? Relação com o Dunga? O Dunga foi também um dos grandes caras que eu fiz amizade no futebol. Nessa segunda passagem dele pela seleção brasileira, eu fui contrário dele do começo, porque eu achei que o que ele tinha feito ele não poderia voltar, que ele não faria melhor como não fez. E andou tendo umas atitudes aí muito infeliz, comprando barulho do Gilmar Rinaldi. Entrou com uma ação contra mim no STF, entrou com uma ação contra mim na Comissão de Ética no Senado, que saiu no jornal italiano que eu tinha falado algumas coisas que eu não falei. O rapaz era italiano,
tinha pouco tempo no Brasil e não gravou a entrevista e escreveu lá as coisas que ele quis escrevesse. As pessoas me conhecem, principalmente o Dunga. Tudo que eu falei na minha vida. Por isso que eu já paguei algumas dívidas por isso. Eu sempre assumi. Então se eu tivesse falado, eu teria falado na cara dele que eu teria falado, não falei. E aí ele foi querer comprar o barulho do Rio Marginal, de fazer essa babaquice. Hoje é um cara que não faz mais falta no meu meio de amizade. Mário, pra lá e eu pra cá. Desculpa, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito no futebol? Algo que hoje tive uma atitude muito indigna com o Andrei, no lance Fluminense e São Paulo. Morumbi. Aquilo ali foi uma coisa escrota da minha parte. Eu me arrependo e tenho até vergonha. A palavra não é nem arrepender, é vergonha de ter feito o que eu fiz. Já pedi uma vez, peço de novo, vou pedir sempre desculpa a ele e a família dele pelo aquele ato babaca e imbecil que eu tive com ele, de dar um tapa na cara dele naquele momento. Pediu desculpas várias vezes e mais uma vez repetiu isso aqui. E alguma coisa que você queria ter feito e não conseguiu? Você fala, pô, isso eu podia ter feito e... Cara, eu poderia ter feito... Dependendo só de você, tá? Eu poderia ter conversado com o Filipão naquele período antes da Copa de 2002, para perguntar a ele primeiro por que ele não estava me levando e se era verdade que ele não estava me levando, porque falaram para ele que na noite anterior do jogo do Brasil e Uruguai eu tinha saído com uma aeromoça que estava no hotel. Ou seja, não conversei com ele, não comi a aeromoça e não fui para a Copa do Mundo. Me fugi 3 vezes, desculpa, vim de novo. Mas é isso. Os caras também estão te provocando. Essa história é espetacular. É ótima, mas foi isso aí. 3 derrotas. Aí você se arrepende porque... Ele jamais... Isso eu poderia ter... Talvez se eu tivesse conversado com ele... Se fosse isso mesmo, ele não te levasse. Porque esse é o factoide corrente, né? E o Mário está falando abertamente. Eu lembro até que no expediente você colocou, você falou sobre isso. E aí ele está agora aqui dizendo que não aconteceu isso. Então quer dizer, bom, também isso daí é problema seu, né? Mas olha só, não aconteceu o fato. Nenhum dos 3 fatos. Não foi para a Copa e o técnico... Pelo menos não indagou, né? Para ele, é verdade isso ou não, né? Porque ele poderia pelo menos ter perguntado. Eu não vou ficar dizendo o nome, porque são nome de terceiro, mas algumas pessoas levaram para ele que eu realmente não tinha feito, é porque as pessoas estavam comigo, mas eu talvez pudesse ter falado isso pessoalmente para ele. Você está dizendo dentro da seleção? Dentro da seleção. Dentro do grupo? Assim como foi dentro da seleção que falaram para ele, eu sei quem é. Teve gente dentro da seleção que falaram para ele, algumas pessoas falaram para ele que eu não tinha feito, mas ele acabou acreditando nessa outra. Que daqui a pouco, se vocês me beliscarem, eu acabo falando. Quem são as pessoas? Não, deixa um pouco mais para lá. Belisquei. Você deu a deixa. Qual é a outra história? Agora, peraí, eu não entendi essa. Conta pra gente. Não, a história é que teve um cara da seleção. Quem me dedurou, quem me entregou, falou que eu passei a noite com a mulher, que era a aeromoça, foi um cara da seleção da comissão técnica. Tá. E 2 pessoas da comissão técnica e jogadores também falaram para ele que eu não tinha feito isso. Ele acabou acreditando no cara que era mais próximo que ele. E esse falaram para ele ainda antes do jogo? Eu acho que foi logo no dia seguinte, da manhã do jogo. Na manhã do jogo. Foi um Brasil. Por eu não ter jogado nada e a gente acabou tendo perdido, talvez ele tenha acreditado e aceitado isso. Exatamente isso que você está falando. Quer dizer, acabou pintando às vezes como bode expiatório da derrota. O Brasil perdeu para o Uruguai e Montevideo 1-0. Foi essa a história. Exatamente isso. Não é isso? E aí essa conversa poderia ter rolado também para a Copa América? Porque teve a Copa América antes para a Copa América, Colômbia, né? O que aconteceu? Eu conversei com ele e ele me perguntou, eu falei para ele que gostaria de não participar, porque eu estava fora de forma, queria treinar mais. E ele, tanto é que ele não me convocou. Ele não me desconvocou, ele não me convocou. Foi isso. Em relação eu conversei com ele isso. A gente ficou, para mim, ficou acertado assim. Não sei se tem uma outra história, né? Mas eu conversei com ele, foi até por telefone e passei para ele. Depois até falei com o próprio Paixão que eu gostaria de ficar para eu me condicionar melhor, que realmente eu estava
muito mal fisicamente naquele momento. Tá certo. Eu vou pedir para o Quesada ou o Zinho já deixar uma pergunta aqui para o Romário, para ele responder depois do intervalo. Né? A gente vai para o intervalo, estamos recebendo o Romário hoje aqui no Boa Noite Fox. Benito, o Romário quer contar algumas coisas, mas o Zinho tá deixando o Romário meio constrangido. Não tô. Olha lá. Pelo contrário. Ele tem um respeito enorme por você. Grande, Falando, não. Isso porque é verdadeiro. Não é? Eu poderia estar até mais solto, mas ele está fazendo isso. Já pediu desculpas umas 3 vezes já. Não. A gente teve uma convivência muito boa, né? As famílias, né? Quando a gente viveu um período lá nos Estados Unidos, né? Mas o Romário tem que ficar à vontade, porque o Romário é assim, né? Esse jeito dele é que faz ele ser essa figura aí amada por todos, né? Como então vamos fazer o seguinte, o Romário, na volta do intervalo, monta aqui o time dele dos sonhos, tá certo? De todos os tempos. Ele já falou que o atacante era o Bebeto. Bebeto. A gente vai aqui com o Romário, de repente ele vai... Vai ser difícil isso. Vai? Vai. Mas a gente te ajuda. Não, ou então ele dizer... São só 10. Na sua carreira... Só 10 jogadores. Um é você, né? Só tem 10 jogadores. Eu mais 10. E aí eu já te deixo... Na sua carreira, o melhor time que você jogou. Pronto. Vai responder tudo isso depois do intervalo. Boa noite, Fox. Hoje, com grande alegria, estamos recebendo aqui rápido. Se a aeromoça era bonita e se ela existia. Essa é boa. Nunca ninguém te você tá A gente volta daqui a pouco com Boa Noite, Fox, pessoal. Até já. Fox, desta segunda-feira, recebendo o Romário aqui no programa. E antes do intervalo, nós deixamos aqui, era para deixar uma pergunta, nós deixamos um monte, várias perguntas. Posso começar com a minha, que é a mais picante? Ele está pensando na seleção ainda que ele vai montar, num time eu tô dando chance. Aí vai na mais simples, que foi a minha. O melhor time que ele jogou. Vai ser difícil montar a seleção, mas eu posso dizer aqui que eu joguei em 2 grandes times. O primeiro foi o Barcelona e o segundo foi o Vasco de 2000. E por que você saiu do Barcelona e voltou para o Brasil? Quando acabou a Copa do Mundo, eu vim para o Brasil e, em princípio, eu ia ficar mais 10 dias ou 7 dias para me apresentar em Barcelona, que era a data que tinha combinado com o Cruyff. Mas aí empolguei demais, fiquei muito empolgado, muito feliz. Era muita festa para tudo quanto é lugar, não só no Rio, mas no Brasil todo. E aí me deu aquela vontade de ficar aqui direto. Na verdade, eu ia ficar aqui direto, não ia nem voltar mais para Barcelona. Mas aí, conversando com minha mãe, com meu pai, na época com a minha esposa e amigos, aí eu voltei. E aí apareceu o Kleber Leite em setembro lá, e a gente começou a conversar sobre o Flamengo. E aí eu botei essa coisa na cabeça, vou voltar pro Rio para jogar no Flamengo. E aí o Barcelona me fez até uma oferta de um contrato bem melhor do que eu ganhava no Barcelona na época, e quase 3 vezes que eu ganharia no Flamengo. Você compara. Mas aí eu estava decidido pela minha felicidade aqui no Brasil voltar, e foi por isso que eu voltei. E foi mais feliz? Bem mais. Não me arrependo nem um pouco. Só deixei de ser melhor do mundo mais 2, 3 anos, mas isso não tem problema. Você foi outras Fez vezes. parte. Só pergunta aqui. Essa seleção começa com qual goleiro? Eu falei, assim, é difícil montar a seleção. Mas o goleiro seria o Tafarel. Tá. Laterais. É com o que eu joguei ou o que eu vi jogar? Não, pode ser as duas coisas, Romário. Vamos botar com o que eu joguei. Melhor. Facilita. Laterais, Jorginho. Vai ser bravo. Deixa eu te ajudar. Você teve ídolo de infância. Você pode botar teu ídolo de infância no time. Mas aí, se eu botar o Reinaldo, eu vou tirar o Bebeto. Não é que seja meu ídolo. Eu sempre achei o Reinaldo assim o maior de todos, do atacante que eu vi. Não é ídolo, mas um cara que eu gostava dele. Aí vai ser Reinaldo, Romário, Bebeto e Ronaldo. Como é que faz? 4. O time vai tomar porrada direto. Quem marca nesse no futebol de hoje? Deixa Quem corre atrás? Deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Aí o treinador Romário só ia pensar no ataque. Ia ser treinador índio. Deixa pra lá. Qual foi a pergunta que você queria fazer, Zinho? É difícil montar a seleção. Eu fiz o time que ele jogou, que ele considera o melhor. Ele falou que foram 2 times, né? O Barcelona e o Vasco de 2000. Agora o Quesada quer fazer a pergunta. Mas uma coisa, Quesada, que eu vou te falar aqui, por mais que o Barcelona tenha sido o melhor time e o Vasco também, nenhum dos 2 times tiveram a mesma determinação que tinha o time de 94, a seleção 94.
aquela seleção brasileira de 94, eu tenho consciência, o Zinho também e todos os outros, que não foi longe de ser a melhor seleção brasileira da história do Brasil. Talvez tenha sido a segunda ou a terceira. Mas foi a seleção que saiu daqui para ganhar. E todo mundo falava a mesma coisa. Como eu era mais abusado, eu falava um pouco mais. Mas a gente saiu daqui com o objetivo de ganhar. A gente sabia da nossa força junto, conjunta, coletiva. E por isso que a gente ganhou. E a gente sabia que tinha seleção lá que era melhor que a gente. A Holanda, por exemplo, na minha opinião, era um time melhor que o nosso. E a gente acabou jogando contra a Holanda. É. Mas a gente saiu daqui para ganhar. E a gente ganhou. Determinado igual aquele time da 94, eu nunca vi. E essa seleção que vai para a Copa da Rússia? Já está classificada. Primeira a se classificar. Essa é para deixar o torcedor confiante. Quem vai para essa Copa do Mundo sai com esse espírito que vocês saíram em 94? Eu acredito, seria ótimo, né? Se o espírito dessa seleção for o mesmo espírito da nossa de 94, vai ser com certeza, já é um grande passo para a conquista. Eu acredito que como a primeira seleção que carimbou, vamos dizer assim, o passaporte para a Copa do Mundo, vai ter daqui para frente agora muito mais tranquilidade o Tite, de trabalhar até mentalmente, psicologicamente, esse time que vai para a Copa do Mundo. Então, esse time tem grande chance de trazer o 6º título para o nosso país. Eu para completar essa resposta do Romário, eu acho que assim, a nossa seleção, ela se fechou primeiro com os jogadores, principalmente naquele período que o Parreira, até nas eliminatórias, o Romário ainda não estava, ia sair no segundo jogo contra o Equador. Então, ali o grupo se fechou de uma forma, né? E aí com a chegada depois do Romário, e a sequência